Apocalipse 7, 5, 7 a 10 diz assim: o cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele, o cordeiro, pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo. Diga, cantavam um cântico novo. Como é que a Luísa falou? Esse tantinho de barulho para tanta gente. Vamos lá, 1, 2, 3. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro, de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre toda a terra. Queridos, pastor, é nascimento. Aqui fala que o cordeiro morreu e tal. Há uma ligação da manjedoura e do Calvário muito grande. Ele só passou pela manjedoura porque ele tinha que chegar no Calvário. E quem não sabe o motivo do Calvário não entende o porquê da manjedoura. Só entende por que Jesus tinha que nascer, quem sabe por que ele tinha que morrer. E eu quero trazer aqui, eu chamo a sua atenção, eu preciso de uma, está aqui, de uma água. Eu quero chamar a sua atenção para o contexto dessa perícope, dessa porção bíblica que nós lemos. Queridos, do capítulo 1 ao capítulo 3 de Apocalipse, João tem uma visão, e Jesus Cristo está glorificado. Me dá retorno aqui, aquela fumaça não faz bem para a gente, né? Do capítulo 1 ao 3 de Apocalipse, João ele vê Jesus glorificado andando no meio dos castiçais, que são as 7 igrejas, e em dado momento é ordenado para que ele escreva 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, que representam todas as igrejas. No capítulo 4, João vê uma porta aberta no céu, depois que ele escreve as 7 cartas. Fala que depois disso ele vê uma porta aberta no céu, e ele ouve uma voz convidando ele para subir até o céu. E o texto vem dizer que ele é arrebatado em espírito, ele se vê em espírito, ou no espírito, e ele já se vê agora nas regiões celestiais, numa dimensão espiritual totalmente gloriosa. E o que ele vê? Ele vê um trono, e alguém muito glorioso está nesse trono. Ele começa a descrever esse trono como pedras preciosas, e é algo realmente maravilhoso. Do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões. Ao redor do trono havia 24 anciãos sentados em 24 tronos. E esses adoravam a Deus, estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro puro. No meio do trono e à volta do trono havia 4 seres angelicais. Vai criando uma imagem aí na sua cabeça. Um trono, alguém muito glorioso assentado nesse trono, 24 tronos em volta, e mais entre os anciãos e o próprio trono, havia, segundo o texto de Apocalipse capítulo 4, 4 seres espirituais. Esses seres angelicais, um tinha rosto de leão, o outro de novilho, de boi, o outro de homem e o outro de águia. Cada um deles possuía 6 asas. Isaías capítulo 6 vai dizer que com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 eles voavam, porque é a mesma visão de Isaías capítulo 6. Dia e noite, esses 4 seres angelicais estranhos, porque eles tinham rostos diferentes. Boi, homem, leão, águia, uma coisa estranha, e um corpo alado com 3 pares de asas. Imagine isso, irmãos. Agora, Apocalipse é uma linguagem figurada, nós precisamos entender isso. Dia e noite,
Os 4 seres diziam para Deus: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E enquanto eles adoravam a Deus, dizendo: Santo, Santo é o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, os 24 anciãos se prostravam com o rosto no chão, e a palavra adorar vem da raiz curvar-se. Então eles adoravam a Deus se curvando e tirando a coroa da cabeça e colocando diante do trono onde estava aquele ser maravilhoso. Os 24 anciãos então adoravam aquele que estava no trono, o Pai, o Deus Pai, dizendo: Tu és digno, Senhor, nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Nós entramos agora no capítulo 5. Eu preciso te contextualizar para você entender. No capítulo 5, João vê na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro como um rolo. Não era um livro de celulose como nós temos, era um rolo de couro. E ele estava selado com 7 selos. Esse livro estava escrito por dentro e por fora. E ele estava na mão direita daquele que estava sentado no trono. Imagine, 24 seres angelicais, 4 seres serafins, conforme nós aprendemos do Antigo Testamento, e Deus Pai sentado no trono com uma mão estendida, e um livro, um rolo, escrito por dentro e por fora, mas selado com 7 selos. De repente João escuta uma voz que ecoa no céu dizendo assim: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Houve um silêncio no céu. E eu chamo a sua atenção para isso daqui. Houve um silêncio desesperador no céu, porque ninguém, a Bíblia diz, no céu, na terra e nem debaixo da terra, foi achado digno de pegar o livro, e a Bíblia diz, e nem de olhar para o livro. Não havia ninguém digno de pegar e nem de olhar para o que estava escrito naquele livro. E houve um silêncio, era anjo olhando para anjo, querubim olhando para querubim, não havia ninguém no céu, ninguém, Miguel, Gabriel, ninguém digno de fazer isso. Aí João pensou: bom, na terra vai ter alguém, quem sabe Abel, aquele que Caim matou, quem sabe Enoque, aquele que foi arrebatado, quem sabe Noé, aquele que fez a arca, quem sabe Abrão, aquele que foi chamado de Ur dos Caldeus, que é Babilônia, quem sabe Moisés, que tirou o povo do Egito. João deve ter pensado: quem sabe Isaías? Isaías foi o profeta messiânico, quem sabe ele é digno de abrir e pegar esse livro? Quem sabe Davi, o rei, aquele que matou o gigante? Quem sabe Davi é aquele digno de pegar e abrir? Mas a Bíblia fala que ninguém. Moral da história, está tudo perdido. O projeto de Deus não vai ser levado adiante. O roteiro que Deus escreveu não vai ser terminado. A história que Deus planejou não vai se realizar nunca, porque não há ninguém que consegue desempenhar o papel que está escrito nesse roteiro da história de Deus. Nem o próprio João, que estava arrebatado em espírito lá no céu, era digno de pegar esse livro e olhar o que estava escrito nele. Nem Maria, nem Pedro, nem Crisóstomo, ninguém. A Bíblia vem dizer que não havia ninguém em lugar nenhum digno de pegar e de abrir e de ler e de discernir aquilo que Deus tinha. Então o texto vai dizer que João chora, e ele chora muito. Ele chora porque ele diz: está tudo perdido.
aquela história de Messias, de Salvador, era tudo conversa. Eu andei 3 anos atrás de alguém achando que ele era e não é nada, porque não tem ninguém. Até agora ele não tinha visto o Cordeiro no céu, ele não tinha visto Jesus. Ele o viu lá na terra, na ilha de Patmos, mas agora ele está no céu. A Bíblia diz que João chora, e ele chora desesperadamente. Não tem Messias, não tem Salvador, não tem nada, está perdido todo mundo. Mas a Bíblia diz que um dos 24 anciãos, ele chega perto de João e fala: João, não chore. João, olho inchado, fica sem entender. Como é que eu não vou chorar? Eu dei a minha vida, eu fui jogado num caldeirão de óleo fervente, eu fui preso na ilha de Patmos. Como que eu não vou chorar? A minha esperança faliu. A minha convicção religiosa, eu descubro que é tudo mentira. Mas aquele ancião diz: não chore, João. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, e ele vai quebrar os 7 selos, e ele vai abrir esse livro. Irmãos, quando o ancião diz isso, a Bíblia diz que João agora vê, diante do trono, um cordeiro de pé. Mas o curioso que fala que ele estava como que tinha sido morto. Sabe aquele cordeiro esfaqueado, sangrando? Porque João diz exatamente isso. Olha, eu vi um cordeiro de pé que parecia que tinha sido morto. João viu as cicatrizes, mas ele viu um cordeiro. Agora curioso, porque o ancião falou que tinha um leão da tribo de Judá. O ancião diz: ô João, não chore, porque tem o leão da tribo de Judá. E o que João vê é um cordeiro com cicatrizes e marcas de que ele tinha morrido, mas ele estava vivo e de pé. E a Bíblia vai dizer que esse cordeiro tinha 7 chifres. Pastor, o que é isso? Chifre na Bíblia fala de poder, de autoridade. 7 é o número de Deus. Sabe o que está dizendo? Aquele cordeiro que parecia que tinha sido morto está em pé diante do trono. Ele não é ninguém mais, ninguém menos do que o Todo-Poderoso. Ele tem toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Por isso ele tem 7 chifres. Mas João continua olhando e ele tem 7 olhos. Que loucura! É uma linguagem apocalíptica. Olho te permite ver, conhecer. Sabe o que é isso? Ele é onisciente, ele conhece e sabe todas as coisas. E ele está em pé, diante do trono. E o Deus Pai está com o livro selado, estendido para frente. E a partir daqui, é o texto que nós lemos. E eu quero fazer rapidíssimos esclarecimentos, para que nós encerremos esse musical esse ano. Preste atenção, porque isso te diz respeito. O Cordeiro fez o que ninguém mais podia fazer. O versículo 7 que nós lemos fala que ele chega diante do Deus Pai, e ele pega o livro das mãos do Deus Pai. E eu acredito que quando ele faz isso, aí João para de chorar. Irmãos, ninguém mais podia fazer o que Jesus fez. Só existe um ser imaculado que pisou na terra. E o nome dele é Jesus Cristo, Senhor. Apenas alguém que nunca pecou, alguém que nunca errou, poderia morrer. Pastor, e se tivesse outro? Jesus não precisava morrer. Sabe por que ele morreu? Porque ninguém mais é imaculado, a não ser Cristo. Só ele fez aquilo que ninguém mais podia fazer. Ninguém. Segunda verdade nesse texto que nós temos aqui, quando Jesus pega aquele livro da mão do Deus Pai, o comportamento dos 4 serafins e dos 24 anciãos é algo maravilhoso. Primeiro eles se prostraram.
Cada um tinha uma harpa e uma taça de ouro cheia de incenso. Olha aqui. E João explica. O incenso são as orações dos santos. Pergunta para quem do seu lado. Você está enchendo o incenso? Você tem orado? Pergunta aí, você tem orado? Você tem orado? Fala que aqueles seres se curvaram e eles tinham uma harpa para cantar e adorar, mas eles tinham taças de ouro cheias de incenso. E aí João diz, o incenso são as orações dos santos. É por isso que a igreja tem que orar, irmãos. Quando nós oramos, nós estamos acumulando poderes numa dimensão que nós não temos a capacidade de alcançar a grandeza disso. E aí diz que eles se prostraram em oração e adoração e cantaram um cântico novo. E aí você vai entender. O tema desse musical esse ano é Cantai ao Rei Jesus. Quando ele pega o livro, eles cantam um cântico novo. Existem vários salmos que falam, cantai ao Senhor. O pastor Gilson leu um aqui. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor com alegria. Irmãos, quando um rei assumia, era comum fazer um exórdio, uma música para aquele rei. Cada rei tinha a sua música. Então, quando Cristo vem, ele tem uma música nova, ele tem um cântico novo. Quando ele nasce, os anjos cantam, e daí a tradição do musical no Natal, da cantata. E agora no céu, quando ele pega aquele livro, seres celestiais cantam para ele, e cantam um cântico novo, e apresentam diante dele. Nós precisamos, irmãos, pensar bem na nossa maneira de cultuar a Deus. Às vezes o culto nosso cai na rotina. E cantar um cântico novo não é ter aqui, Amaro, todo culto, um hino que a gente não conhece, não, é cantá-lo como se fosse a primeira vez, é cantar com vigor, é cantar com a mensagem dele na cabeça, não é cantar jogando alguma coisa aí, um tablet na mão do filho, ou vendo uma mensagem no direct, não é cantar pensando na segunda-feira, é cantar para aquele que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. E nós corremos o risco de trazer um culto cansado para Deus. Sabe quando o culto vira rotina? Tem que ir, né? Aí domingo tem que ir lá. Aí vem arrastando, e quando fala, está terminado em nome de Jesus, graças a Deus. Tem cântico novo aí, irmão? Tem. Tem adorador aí? Tem quem tira a coroa, tem quem se prostra, quem fala assim, eu vim aqui para adorar. Alguém já disse que se bebesse o tanto de água que crente bebe durante o culto, ninguém tinha problema de rins, não é? Porque é uma bebeção de água, irmão. Aí eu tenho que ir lá no banheiro, meu Deus, tem que ir no urologista. Mas é só aqui. No cinema, fica 3 horas vendo um filme e não vai. Diga para quem está do seu lado, Deus quer um cântico novo, irmão. Deus quer um culto novo. Um culto vivo, um culto vibrante, um culto alegre. E não precisa ser aquela coisa, não, eu tenho que ficar aqui igual uma múmia, porque eu estou diante de Deus, não. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servir a Ele com alegria. Apresentai-vos diante dele com um cântico, porque ele é Deus. Um cântico novo. Aqueles seres angelicais fizeram um culto, mas um culto com vida. Mas eu quero caminhar aqui para a gente terminar. Terceira coisa que eu tiro desse texto é a dignidade do Cordeiro de Deus. O cântico eles cantavam, um cântico novo dizia, digno és de pegar o livro, de abrir os 7 selos. E por que ele tinha e tem essa dignidade? Diga comigo, porque ele morreu por mim. Irmão, Jesus não precisava morrer por ele, porque só quem tem pecado tem que morrer.
Ele tem a dignidade de pegar aquele livro e abrir, porque ele nunca pecou. Mas o texto vem dizer, ele pegou para abrir, porque ele foi morto. Segunda coisa, ele comprou gente para Deus. Quem aqui foi comprado para Deus? Só o sangue de Jesus nos faz ser propriedade de Deus. Nós não somos comprados com ouro, prata ou coisa corruptível, mas nós somos comprados com o precioso, incorruptível sangue de Jesus Cristo. Ele é digno porque ele nos comprou para Deus. Não foi para uma denominação, para uma igreja qualquer, foi para Deus. Nós somos de Deus. Isso aqui é uma verdade que tem que estar introspectada em nós. E ele é digno, sabe por quê, irmãos? Isso aqui alegrou muito o meu coração. O Cordeiro de Deus é digno de pegar o livro e abrir, olha aqui para mim, porque ele não faz acepção de pessoas. Fala que ele comprou gente de toda raça, tribo, língua, povos e nação. Não importa se é brasileiro, se é africano, se é alemão, se é ucraniano, se é russo, se é americano, se é canadense, não importa se tem pele branca, negra, cabelo liso, careca, não interessa. Ele não faz acepção de pessoas. Dá um sorrisão bem grande, olha para quem está do seu lado e fala, ainda bem, né, irmão? Ainda bem que ele não faz acepção. Deus ama todos os seres humanos, e ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas é preciso entender que só o sangue de Jesus, eu vou repetir, é só o sangue de Jesus que salva. Não faz sentido comemorar o nascimento, se nós não entendermos que é o sangue dele que vai nos colocar no céu. Ele comprou gente de todo lugar, e a parede de separação foi quebrada. E eu encerro dizendo que Jesus nos faz reino. Reino está no singular na Bíblia. Reino fala de coletividade. Todos os salvos fazem parte do reino de Deus sobre a terra. Todos que estão em Cristo Jesus faz parte do reino de Deus. Isso é coletivo. Nós somos reino. Reino. Não interessa a denominação. Se tem Cristo como único Salvador, pronto, é reino. Às vezes a gente quer reduzir Deus a um quadradinho nosso, a nossa mentalidadezinha pequena. Vai ter muita surpresa na eternidade. Amados, o reino de Deus, olha só, eu te chamo a atenção. Os religiosos de Jerusalém não sabiam que o Messias tinha nascido. Vieram gente lá do Oriente, da Pérsia, do Irã, porque souberam que ele tinha nascido. Será que isso não tem uma mensagem para nós? Talvez nós estamos na igreja, estamos, mas a vida não muda, a gente não sabe o que está acontecendo. Você está em Jerusalém, o Jesus nasceu em Belém, ele está agora em Nazaré, e a gente não sabe de nada. Mas vem alguém lá de longe, lá do Irã, lá do Oriente, e fala, ele nasceu, eu sei, eu vi, eu senti. Algo aconteceu dentro de mim, eu era ladrão, era prostituta, eu era bagunçado, a minha vida não valia nada, mas eu tive um encontro, eu vi a estrela dele na minha vida. Você teve um encontro com ele? Você teve um encontro? Você é reino. Ah, pastor, eu sou assembleia, eu sou batista, eu sou católico. Vai legal, vai estar cheio de gente assim no inferno. Só tem um tipo de gente que não vai para o inferno, quem está em Cristo Jesus. Vai ter batista no inferno, assembleiano no inferno, católico no inferno, vai ter tudo quanto é tipo lá na perdição eterna. Mas tem um tipo de gente que não vai para lá, é quem está no reino de Deus. É quem crê em Jesus e ninguém mais. É reino, meu irmão. E a gente precisa abrir a mentalidade para essa verdade.
Pastor, e sacerdotes? Está no plural. Diga assim: reino é coletivo. Diga: sacerdotes é individual. Porque o reino fala de governo, e só tem um rei nesse reino, que é Cristo, não tem outro. Agora, sacerdotes é o que nós somos. Qual que era o papel do sacerdote? Entrar no santo e fazer o serviço de adoração. Acender o candelabro, acender o incenso, que é oração e adoração, colocar os pães da preposição, e ele tinha ali aquelas coisas, isso é coisa de sacerdote, irmãos. A vida de culto, cada um tem a sua. Reino é um, mas a vida de adoração e intimidade com Deus, cada um tem a sua vida. É um reino de sacerdotes. Agora tem sacerdote como João, que chegava pertinho de Cristo e colocava a cabeça no peito dele e abraçava Jesus gostoso. Já tinha o Tomé que ficava lá longe. Se eu não pôr o dedo no buraco da lança, eu não acredito. Sacerdotes. Sacerdote fala de adoração individual. De quem canta o mesmo velho hino da harpa, mas como se fosse a primeira vez. Foi na cruz, onde um dia eu... Aí parece que é a primeira vez. Castigado em Jesus, é novo. Foi ali, é novo, eu não me canso. E agora me alegro. É sacerdote, irmãos. Tem sacerdote acendendo o incenso e aquilo sobe agradavelmente a Deus. E tem sacerdote cochilando. E hoje vai passar das 9 o culto. O culto é individual. A adoração é individual. E é por isso que eu quero te convidar hoje e sempre. Cantai ao Rei Jesus. Mas cante com vida, cante com alegria, cante o mesmo velho corinho, mas cante como se fosse a primeira vez. Aqueles anciãos colocaram a coroa nos pés do Cordeiro. E tem algo curioso aqui que talvez pode ajudar você. No capítulo 4, eles adoram Deus Pai que está no trono. No capítulo 5, eles adoram o Cordeiro. Porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um Deus em 3 pessoas. É um mistério do cristianismo. Eles adoram o Pai no capítulo 4, que Ele está no trono. No 5, eles adoram o Cordeiro. E dizem: digno é o Cordeiro de receber a honra, o louvor, o domínio e a glória, porque Ele morreu e com seu sangue comprou gente de toda tribo, língua, povos e nações, inclusive em trindade. Quem foi comprado aqui pelo sangue de Jesus Cristo? Eu quero te convidar a ficar de pé, meu querido irmão. Quando Ele nasce, anjos cantam para Ele. Quando Ele chega no céu e pega o livro, anjos cantam para Ele. E aqui na terra, enquanto tiver crente, enquanto tiver igreja, enquanto tiver quem crê, nós precisamos cantar ao Rei Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta, olha aqui, muito prática, muito prática. O que você pode fazer para desenvolver uma adoração melhor para Deus? O que você pensa que pode fazer para apresentar a Deus um culto melhor? Feche os seus olhos. O que você pode fazer para a sua adoração se tornar nova diante de Deus? Amar mais a Deus sobre todas as coisas? Crer mais na palavra de Deus e menos na tradição? Cantar com mais alegria, orar com mais fervor, ouvir a Bíblia com mais vontade e fome?
amar e servir ao próximo, uns aos outros, ter uma vida de santidade, buscar mais fidelidade a Deus, o que você pode fazer para melhorar o seu culto? Cantai, mas não é cantar só, até sapo canta no brejo. É cantar com vida, é cantar com a alma, é cantar de dentro, é cantar do interior. O Deus que não tinha que morrer, nasceu e morreu. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Ele é digno de todo louvor e de toda exaltação. Feche os seus olhos. Ei, sacerdote, é individual, meu irmão. O sacerdócio é individual, o reino é coletivo. A proximidade nossa com Deus, cada um determina, você que chega perto ou não. E nesse musical de 2024, que Deus está nos chamando, a mim e a você que aqui viemos, é para adorarmos melhor a Ele.